em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 1, que diz assim: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Primeira Tessalonicenses também fala de algo maravilhoso, que vai penetrando aos nossos corações até a divisão da alma, porque a palavra do Senhor é assim, é viva e eficaz. Que você possa ser alcançado pela graça de Deus. E muitas vezes estamos em situações que é necessário comer a palavra inteira, viu? O rolo todo, como diz alguns irmãos que pregam a palavra de Deus há muitos anos, né? Desde o tempo assim, da gente mais novo aí, a gente aprendeu. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 ao 7 diz: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Naquele tempo, os tessalonicenses foram descritos como imitadores de Deus e de Paulo. Seus companheiros também já tinham costume de aprender que precisavam imitar a ele e a Deus, imitar a Cristo, não é? Aprendendo assim qual seria a vontade de Deus, o que deveria ser feito para viver segundo a vontade de Deus. Também está sendo um modelo para outras igrejas. E entre as características mais notáveis ali dos Tessalonicenses estavam a fé, a abnegação do amor e a firmeza na esperança. Pessoas que buscavam o entendimento, buscavam a palavra, buscavam estar de acordo com ela. Este não é o único lugar da Bíblia em que Paulo fala sobre imitarmos a Cristo. Também esse que lemos, não é? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Certamente você já tem aprendido alguns exemplos, também imitando a Cristo, fazendo com que os seus seguidores, amigos, ou alguém que conhece a sua vida, a sua história, que participa do seu chamado, também seja imitador de Cristo. Imitadores no sentido de guardar o que Jesus ordenou, de praticar a palavra, porque não adianta tão somente ler para frente, para trás. Alguém diz assim: eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu conheço tudo que se passa na palavra, mas realmente o que é importante é você praticar, anunciar o evangelho, ensinar as pessoas de todas as nações, guardar tudo que o Senhor te ensinou. Esta ordem que foi dada ali aos discípulos de Cristo, aos seguidores dele, ali por Paulo, também foi dada por Jesus, não é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É como ouvir que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Você dando exemplo, alguém aprende o que deve ser feito. Muitas vezes os pais, passando para as crianças, dizem assim para elas: olha, preste atenção em fulano de tal, veja como faz cicrano. E assim os pais vão ensinando, mostrando aí através da formação dali de caráter da criança, de como a mãe age, de como o pai age, para que no correto estejam fazendo, mesmo que seja difícil o aprendizado, mas estejam fazendo a vontade do Pai. Assim mesmo é com Cristo. Vamos aprendendo a fazer a vontade de Cristo, a estar baseados na palavra, criando assim um costume de imitá-lo, de fazer a vontade de Deus, de seguir o seu exemplo, de ter a sua habilidade, de se tornar um instrumento importante nas mãos do Senhor, não é? Talvez assim, alguém que precisa tocar um instrumento comum ou até falar em um idioma diferenciado de outro país, é necessário um aprendizado.
é necessário ler, é necessário procurar conhecimento. E depois de aprender, vamos dizer assim, o inglês tradicional, vamos colocar essa língua, você também vai aprendendo ali com o dia a dia a forma de se citar algumas coisas. Então, desse mesmo jeito, alguém precisa se tornar experiente em se tornar imitador de Cristo. Não só na teoria, mas também nos exercícios. Em estar ali num aprendizado contínuo. E esses ensinamentos vai nos deixando mais forte. Porque seguindo a pessoa de Jesus, sabemos que teremos condições de se tornar cada vez mais parecido com Ele. Dessa forma, saberemos por meio dele o que é que Deus quer por meio de nós. Ser imitador de Cristo não é fácil no mundo de hoje. Não é fácil perdoar, não é fácil entender, não é fácil liberar o perdão, não é fácil entender a fraqueza dos fracos, não é fácil ensinar, porque até para nós está difícil servir. Muitas vezes olhamos assim e dizemos, mas Senhor, dá vontade de parar por aqui mesmo. Mas uma coisa é certa, se você quer se tornar parecido com Jesus, é necessário que todos os dias você esteja num diário aprendizado. Não sei se você já reparou, mas a gente lê a Bíblia um dia e amanhã a gente vai ler de novo, já vem outra revelação. Alguém prega, vem outra revelação. Alguém ministra, vem outra revelação. E assim, através da palavra, vai se tornando visível aos que são imitadores de Cristo, perdoando, amando, cuidando do seu irmão, fechando as brechas para se tornar uma pessoa que prega e vive o Evangelho, não é? E mostrar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E certamente Paulo queria nos deixar bem claro essa responsabilidade. Seu exemplo de amor, dedicação, perseverança em Cristo correspondia às palavras que ele anunciava. Ele simplesmente falava o que ele pregava e ele vivia, não é? E vendo ali a vida de Paulo, nós vamos entender que toda situação que ele passou havia um propósito debaixo dos céus. Mesmo assim é conosco. Ele amava o Senhor, considerou tudo até que ele perdeu por causa desse amor a Cristo. Assim também ele era simplesmente uma transmissão de informação, de vivência para com Cristo. Paulo imitava a Cristo e os tessalonicenses passaram a imitar Paulo. E depois de se tornarem modelo para os irmãos da Macedônia e Acaia, este é um ciclo de vida o qual devemos transmitir, ou seja, aprender para passar adiante. E é assim que o Senhor vai preparando situações em nossa vida. Hoje, muitas pessoas se tornam influenciadores digitais. Passaram a usar as redes como alguém a ser seguido. Mas será que você está sendo um seguidor de Cristo para tornar com que alguém siga os seus desígnios na sua vida? Ou será que apenas você está, vamos dizer assim, colocando água ou adubo no seu ego e se achando autossuficiente, sem querer mais imitar a Cristo, querendo ser valorizados acima do limite, querendo se tornar importantes ou até fazer com que o nosso engajamento, nossa opinião sobre pessoas venham a gerar conflitos, ou vender até um produto, ou até divulgar algo e se tornar forte para isso. Não podemos ignorar que esta realidade tem acontecido nos nossos dias. E muita gente tem sido portador de vender alguma coisa ou de anunciar um produto e simplesmente começam a convencer pessoas a estar cumprindo o seu desejo. Então, desse mesmo jeito, devemos ser cuidadosos com o que vamos ensinar, consumindo as coisas que Jesus nos deixou como exemplo, para que possamos passar adiante a influência que ele nos deixou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo.
É necessário que possamos imitá-lo através da luz da sua palavra, nos tornarmos notáveis, aleluia, na igreja, em vários ambientes. Com isso eu quero dizer o quê? Você sendo imitador de Cristo, alguém que está te olhar de longe, alguém que está te vendo, porque a palavra diz lá em Salmo, aos que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Será que alguém tem olhado para você como exemplo a ser seguido? Ou será que alguém está olhando para você dizendo, se um dia eu for cristão, se um dia eu aceitar Jesus, jamais eu quero ser como fulano de tal? O sangue de Jesus tem poder. Porque Paulo orientou um jovem Timóteo a ser modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E o fato de ele ser jovem não deveria ser um impedimento para isso, ou seja, não tem a ver com a tua idade, o aprendizado é constante, tanto adolescentes, jovens, crianças, adultos, anciões, tem que, através da comunidade onde você vive, onde você passar, deixar um exemplo de vida a ser seguido. A igreja é um lugar de aprendizado, é um lugar que você vai aprendendo mutuamente com todos. Uma família que está ali baseada na vontade de Cristo, que está se aperfeiçoando de uma maneira coletiva, vai incentivar outra família também a servir a Jesus daquela forma. Um ambiente de vivência do Evangelho, um ambiente de crer em Deus e acreditar nas suas promessas e saber que Ele cumpre, também vai fazer com que alguém também deseje tal coisa. Com isso eu quero perguntar, será que você está sendo o imitador de Cristo? Será que Jesus está olhando lá de cima e está vendo que você tem um imitado na essência da palavra, aprendendo na vivência do Evangelho, aprendendo os valores variados de cada membro do corpo? Será que você está transbordando o amor, o cuidado, mostrando o quanto é importante estar juntos, unidos, sendo imitadores nesses ciclos de convivência? Ou será que você está sendo vamos dizer assim, um espalha-círculo, né? Tem ali um círculo de amizade, um grupo, aí você chega, espalha aquela roda, aquele grupo de gente se espalha porque você chegou. Será que você tem sido um exemplo? A sua fé tem sido como os tessalônicos que estavam ali aprendendo com Paulo a seguir o exemplo de Cristo, ser imitador, e as outras cidades comentavam, falavam sobre eles, mostrando ali que é possível sim, no mundo que vivemos, atender a voz de Cristo e ser imitadores de Jesus. E ser imitadores de Cristo. Será que você está aprendendo a fazer isso com a sua vida? Ou será que alguém tem se envergonhado com a sua história? Ou será que alguém olha para você e fica com vergonha de saber até que você é cristão? Misericórdia. Mas eu quero te dizer que nesse ciclo de convivência, o Senhor quer que você seja um exemplo na vida de alguém, sendo um grande imitador de Cristo, como Paulo foi, como Jesus deixou esse grande exemplo, e que vem dizendo a mim e a você, para que a gente dê exemplo aos mais novos, aqueles que andam com a gente diariamente, que através do amor em Cristo, do cuidado, nós possamos manifestar a glória de Deus que está em nossas vidas. Você que está aí, talvez é um grande influenciador da comunidade. Talvez alguém até lhe admira porque você faz ação social, ou porque você pensa em alguém, ajuda de alguma forma. Mas será que você está sendo imitador de Cristo ao ponto de alguém olhar para você e te achar santo, diferenciado, separado? Esta é a pergunta de hoje. Você quer ser imitador de Cristo? Você quer se tornar um imitador de Cristo? Então é necessário que você confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador.